Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe, sejam bem-vindos ao programa Protocolo X, gerador de conhecimento, aqui pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, oferecendo para vocês só o melhor do conhecimento. Nosso plano de existência, ele é um conjunto de ideias. Agregamos a essas ideias outras que formarão uma sequência de ideias. Existe, portanto, um grande conjunto de ideias, né? Sabemos que a primeira emanação do princípio absoluto foi dotada de toda a sua consciência, conhecimento, que chamamos de superessência. Esse primeiro princípio, né? Primeiro movimento absoluto, atraiu para ele outras ideias que formam esse grande conjunto que somos nós. Então nós somos uma ideia perfeita que ele fez dele mesmo. Daí, imagem e igualdade, né? Por sermos uma ideia perfeita, né, você pode falar assim, puxa, mas o humano está longe de ser perfeito. Pois é. Cada um dentro daquilo que vive é a perfeição dele, né? Por isso que nós necessitamos estar em busca da perfeição o tempo todo, né? Então, lá desde muito tempo, dos princípios das aulas, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a ensinar e tudo, quer dizer, isso já faz muito tempo, e porque os ensinamentos nós fazíamos encontros, isso já fazem 40 anos, tem muita coisa aí, né? Mas nas nossas aulas, há uns 20 anos para cá, sempre diz o seguinte, né? Para que você repita muitas vezes ao dia, ou faça o Japamala 108 vezes, com as duas palavras, eternidade e perfeição, né? Vivemos em um caminho infinito. Então, ele não tem fim. Por que não vivemos isso eternamente, né? Então, se você repetir, né, essas palavras, você vê que como o universo é maravilhoso, né? Eternidade e perfeição. Então você pode trazer para você o dinheiro eterno, as melhorias eternas, tudo isso, né? E não a piora, não existe, né, o ruim eterno e perfeito, não existe, né? Se as pessoas vivem alguma coisa estranha, né, vivem porque plantam, não porque estão dentro disso. Mas existe lá dentro, né, como a gente falou, dessa super essência, né, existe a perfeição e a eternidade, né? Então quando você pega, né, um Japamala, você fica repetindo eternidade, perfeição, eternidade, perfeição, eternidade, perfeição, eternidade, perfeição, você começa a andar dentro de um caminho diferente, né? Muitos aprendizes, creio eu, né, que faziam isso, depois vão esquecendo, vão largando, né? Por isso que o programa ele é importante para estar despertando as pessoas para realçar o conhecimento e voltar a fazer, a praticar, porque tudo é uma questão da prática, né? Do movimento. É essa prática que te leva à perfeição. Então olha que interessante, se eu ficar praticando, né, falando eternidade, perfeição, também estou me elevando à perfeição. Que maravilhoso isso, né? Então nós estamos dentro de um mundo totalmente construído, né, e ele se conversa em todos os sentidos, aspectos e formas. E o que assusta, né? A simplicidade. É muito simples, né? Por isso a pessoa fala, poxa, mas será que esse negócio funciona? Será que dá certo? Experimenta, faz.
não tem outro caminho, né? É necessário que você viva as coisas, né? E não deixe de lado, simplesmente faça os movimentos necessários para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? E assim os resultados, eles vão surgindo, vão trazendo para você aquilo que de verdade te pertence, aquilo que de verdade é seu, né? Tudo passa a ter um sentido maior para você, para poder ajudá-lo, favorecê-lo a caminhar cada vez mais. Eternidade e perfeição. Olha, o verbo ele tem poder, né? E muitas pessoas, eu diria para você que a maioria delas, né, não tem ideia disso, ou mesmo que tenha ideia, não sabe fazer isso, ou às vezes, mesmo sabendo, fala, puxa vida, mas será que a palavra tem poder mesmo? E eu sei que tem, mas não sei, sabe? Sei lá, o negócio não tá fácil, a coisa não melhora, não sei o que e tal. Bom, olha, gente, quando você começa a manifestar esse caminho, né, as coisas começam a caminhar, né, a andar de uma maneira diferente, né? Fique um pouquinho para gravar, não, assim não consigo. Então, a prática do movimento, né, do conhecimento, da ideia, vai fazendo você crescer dentro disso. Como eu falei no princípio, né, você faz um movimento e esse movimento atrai um conjunto de ideias, né? Porque, olha, pensando numa coisa assim, né, se você vai criar alguma coisa, né? Para criar algo, você tem que criar várias coisas para chegar naquilo, né? De repente, a pessoa, para fazer uma peça, uma máquina, alguma coisa, ele tem que criar várias ferramentas, né? E talvez para fazer essa ferramenta, tem que criar uma outra ferramenta. Então, assim, esse conjunto de ideias, de coisas que vão sendo trazidas, ele tem um propósito no mundo, né? Tem uma forma disso se realizar. Então, quando você coloca a atenção sobre isso, você começa a obter resultados, né? O importante é o princípio, é principiar nisso, é ter a consciência da ideia e fazer um movimento para que essa ideia aconteça, se aproxime, se realize, e aí ela vai atrair outras ideias, sempre assim. Então chega um exato instante na vida do aprendiz que ele passa a viver, né, basicamente por intuição. Então faz isso, faz aquilo, tem que dar atenção para aquilo, tem que mexer em tal coisa, tem tal coisa que está com uma situação assim, então vamos fazer aquilo. Então tudo começa a se conversar e trazer a ideia, né? Para você compreender, eu creio que tem um filme que chama-se Sem Limites, alguma coisa assim, acho que é isso. Que a representação é isso, né? A pessoa toma lá uma pílula e ele meio que entra numa quarta dimensão, meio que tem resposta para tudo, começa a aprender as coisas e assim por diante, né? Então, assim, o conhecimento, ele é isso, né? A alma do mundo é onde tudo foi depositado, né, para o humano, como se fosse um banco de dados, que é assim que fala, né? Quando você aperta o botão que você acessa isso, você entrou nesse banco de dados e começa a colher dados, saber coisas, ter respostas, né? E assim por diante, isso não para mais. O que acontece com o aprendiz é o seguinte: ele começa a estudar e começa a acessar esse banco de dados, e daqui a pouco ele começa a melhorar e ele esquece que tem que estar acessando esse troço toda hora, né? Então, o conhecimento é como um alimento. Se você não se alimenta, o corpo ele vai sentir falta, vai ter problemas, e é uma necessidade, né? Só que o aprendiz, como ele coloca as coisas em ordem, existe uma coisa chamada mente, né? E a mente, ela fica confortável
E a pessoa entra num estado de preguiça, de sei lá o que, olha, tá tudo funcionando, tá tudo bom, tal, e vai esquecendo das coisas, né? A pessoa só vai se mexer se ela voltar a passar por aquilo ou por outra coisa. Ah, é mesmo e tal, vamos, isso aqui lá eu estava fazendo aí, esqueci, parei e tal. É sempre assim, faz uma consulta, né, alguém que já estudou, aí você fala, bom, tá fazendo isso? Não faço mais, professor. Tá fazendo isso? Isso aí também não. Porque eu parei, acabei esquecendo, sei lá. Então, tem mais duas palavrinhas que você não pode deixar de ter atenção. Mesmo que você seja estudante ou não, não importa. Orai e vigiai. Você tem que estar o tempo todo, né, orando e vigiando, estar em atenção. Orar do seu jeito, cada um tem a sua forma de orar, né? E às vezes nem sempre você rezar uma reza, um apelo, mas a oração de pedir proteção, de pedir para ser guiado na luz, né? Que nada de estranho te aconteça, sempre está em atenção com essas coisas, né? Então, de repente, a pessoa, ela baixa a guarda, e aí a coisa complica, né? Então, por exemplo, assim, o excesso de pensamentos negativos, às vezes um desequilíbrio constante, né? Você ficar nervoso, nervosa, xingar, ficar bravo, isso é um processo natural humano, isso até faz bem às vezes para os nervos, né? Para tudo, depende da pessoa tá meio morna, meio devagar, aí dá uma agitada e tal, aí volta, acelera a respiração, o sangue, né? Às vezes até faz bem, né? Dependendo da pessoa. Agora, os pensamentos negativos, né? Aquela coisa, mas não tá certo, porque isso tudo acontece comigo, que não sei o que lá. Então isso vai só trazendo mais problema, mais bucha, mais coisas que não são necessárias para a sua vida, né? Então temos que ter atenção, né? Tomar os cuidados necessários, né? Para poder movimentar aquilo que de uma forma ou de outra, né? As coisas comecem a acontecer. Amada, poderosa presença eu sou, grande hoste de ascensionados, grandes seres cósmicos, poderes e legiões de luz do grande sol central, e todos a quem sempre chamamos. Venham, venham, venham. Em seus corpos visíveis e tangíveis de amados ascensionados, ergam suas espadas cósmicas de chama azul de 1000 sóis do grande sol central. Pois eu exijo, eu ordeno, que o poder dissolvente, purificador e perdoador do amor crístico, do amor cósmico, do fogo sagrado, dos amados ascensionados entre e em todas as atividades legais desta terra. Eu exijo que ele aniquile toda a negatividade de todos os procedimentos legais mais rápidos que um raio, pois eu sou o amor perdoador dos amados ascensionados, o perdão e a misericórdia do plano divino de Deus cumpridos à sua maneira, que agora, nesse instante e para sempre, desce, desce, desce e desce. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus. Pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus. Pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus. Pelo raio azul de Deus, pelo raio azul de Deus, pelo raio azul de Deus. Pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central. E faça isso hoje, faça isso para ficar, faça do jeito de Deus, faça isso pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre para ficar,
cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o jeito dos amados ascensionados em tudo o que fizermos ou contatarmos, até que todos sejam ascensionados. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus. Eu sou hoje, eu sou para ficar, eu sou o caminho de Deus, eu sou pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre, para ficar cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o caminho dos amados ascensionados em tudo que fizermos ou contatarmos, até que todos sejam ascensionados. Eu exijo fisicamente manifestado, eu espero isto fisicamente manifestado, eu sou isto fisicamente manifestado, manifestado em toda a vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo, ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Pela mão de Deus, pela mão vitoriosa de Deus, pela mão vitoriosa de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E faça isso hoje, faça para ficar, faça do jeito de Deus, e que assim seja. Esta é a grande essência do conhecimento, né? Manifestar o melhor. Nós não sabemos do melhor, nós vivemos ele, né? Então, mesmo por mais que você esteja dentro de um caminho totalmente favorável, tudo funcionando, isso pode ser melhor, tá? Então, por isso que você não pode parar, né? Existe toda uma escala de melhoria na vida, crescimento. A vida é isso, crescimento. Por isso que o humano, ele nasce e cresce, né? Então, se você pega, por exemplo, as luas, o que elas constroem, né? Você tem a lua minguante, que ela vem para limpar, para organizar, para colocar em ordem. E aí nasce a lua nova, o novo. Então é um movimento que você vive, ou a criança, né? E essa criança, esse movimento, ele cresce, ele é crescente, até que ele se torna pleno, plenitude, né? Então, olha que interessante, entre a lua minguante e a lua nova, ou seja, o nascimento, a transformação, existe, né, no último dia desta lua, da passagem de uma para outra, a chamada quinta lua, né? Uma linguagem antiga, lua negra, né? A mudança de um estado para outro, que é onde nós fazemos os movimentos, né? Que é um movimento por mês, trabalhando aí os desejos, né? Tudo que você coloca a sua atenção em uma lua dessa é um processo grandioso de realização. Por isso, estudar, conhecer, saber é importantíssimo, né? Então, se as pessoas passam por situações, por questões, por coisas, né, existe o melhor do que aquilo. Sempre tem o melhor, né? E de repente, viver uma situação não favorável, passar por alguma coisa estranha, é um aprendizado, que às vezes não é saboroso, mexe no bolso, mexe na saúde, né? Desestabiliza, né? Não é tão simples assim, mas tá aí, né? Então, às vezes, o aprendiz, né, ele pratica, faz uma série de coisas e fala, puxa, ainda está acontecendo alguma coisa esquisita, né? Então, imagina se não estivesse fazendo nada, né? Aí a coisa iria mesmo degringolar completamente. Então, nós temos que sempre estar em atenção, é orar e vigiar, né? E nunca baixar a guarda, jamais. Sempre atento. E sentiu algo, percebeu algo, intuiu algo, cumpra, coloque em movimento, siga a sua intuição,
você vai perceber que quando você começa a se colocar nesse caminho, né? Às vezes você tem que mais ter lampejos de coisas, né? Para você fazer isso, aquilo, ou ter cuidado com uma pessoa, ter atenção com aquilo. E aí você fala, poxa, acho que é besteira, né? É coisa da minha cabeça e tal. E não dá atenção. Lá na frente, aí vem a resposta. Aí você fala, puxa, se tivesse feito tal coisa, né? Mas não fez. Não adianta, não fez. Né? Então, obedecer a si próprio é importante para você começar a receber aquilo que é ser de verdade. Porque toda a construção do universo é trazer o melhor para as pessoas. Só que as pessoas às vezes pensam que o melhor é o mundo material. Né? Não que ele não seja, né? Mas só focam nisso. Só focam nisso. Né? É impressionante, a pessoa coloca atenção numa coisa, fala, eu quero conquistar aquela coisa, porque aí vai ser muito legal, vai ser muito bom, conquista e não é nada daquilo. Então sempre tem um vazio, sempre tem. Quando você preenche esse vazio com conhecimento, esse vazio acaba. Só que esse conhecimento, no vazio, ele não permite mais que o negativo entre e também começa a trazer para você muitas coisas que você não tem ideia que existem. Né? Quando existe esse vazio, ele está propenso a ser preenchido por qualquer coisa. Né? Principalmente o negativo, né? Que é mais fácil, mais simples. Né? Então, para a pessoa falar assim, eu não sei isso, eu não quero saber, não me interessa e tal. Ponto. Agora, se ela quiser saber, ela fala, não, eu quero aprender. Bom, esse aprender daquilo vai levar um período. Pode ser uma coisa rápida, pode não ser, mas é muito mais lento, é muito mais demorado do que falar, não sei, não quero. Né? Então, deixar de lado as coisas, não aprender, o negativo, é muito mais rápido, mais fácil. Criticar, falar que não sei o quê, porque é mais fácil, é mais simples. Né? Porque a busca, o aprendizado tem que ser determinado, tem que trabalhar para isso. Né? Então tá aí, né, esse grande caminho aí de oportunidades aí. Vamos finalizar o nosso encontro aí com os apelos, né? Colocar atenção também nos movimentos, nas aulas, né, no aprendizado, para que vocês possam estar caminhando aí cada vez mais, né, que é necessário para estarem aí, né, trabalhando e aprendendo tudo aquilo que é devido a cada um. Né? Então hoje, dia 13, nós temos Alquimia na Veia, às 8h30 da noite, movimento gigante, né, para você poder estar colocando as coisas aí em ordem. E amanhã, dia 14, né, o Chamado da Noite, que é um baita material também, muito legal. E dia 15, que é sábado, já chegou, né, 14 horas, presencial e gratuito, a Grande Legião da Luz. Tá aí. Aproveitem o movimento, façam, né, os caminhos, né? Lembre-se que tem um retiro aí dia 3/10, né? O retiro é um movimento maravilhoso, que quem nunca fez tem a oportunidade de conhecer, né? Onde a gente vai falar sobre o Eu Sou, né? Sobre Jesus, e trazer todo esse ensinamento aí da melhor maneira possível, com meditação, ritualística, né, a ritualística põe vinho, e assim, todas as movimentações aí para poder abranger esse caminho maravilhoso aí. Tá bom, gente? Espero vocês aí. Selado para sempre na sétupla chama dos majestosos Elohim, envolto em segurança na tríplice atividade da chama trina. Eu. E aí você pode colocar o seu nome, ou de quem você quer ajudar ou auxiliar. Irei enfrentar os dias com os passos firmes de um poderoso conquistador da vida, um vitorioso, um mestre sobre toda a substância e o mundo em geral.
Isto afirmo. Eu entro consciente no coração do fogo sagrado e permaneço aí. Esse é o verdadeiro ponto central de meu ser. Eu sou a presença divina no centro do coração do fogo sagrado. Falo e ordeno com autoridade. Eu sou preparado com poder de 3 vezes 3. Eu sou preparado com o poder da transformação. Eu sou preparado com o poder da materialização. Eu sou preparado com o poder da grande consciência. Bom, é isso aí. Finalizamos por aqui o nosso encontro, né? Espero que tenham gostado. O nosso programa é diário, a partir das 7 horas. Você tem aí, vamos chamar assim, né? Uma pílula de conhecimento, uma gota de conhecimento, enfim, um pouquinho por dia, e a gente vai caminhando, crescendo, né? Nós vamos aí adiante dessa grande força que é o universo. Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado.